Eu não sei na região até onde esse vídeo vai chegar, mas eu vou usar como exemplo um jargão, um ditado popular que tem muito aqui na minha região, que as pessoas dizem assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Isso quer dizer o quê? Quanto mais a gente fica com a cabeça sem ocupação, mais os pensamentos intrusivos chegam, né? Então precisa que a gente trazer para a nossa realidade de portador de distúrbio psicológico o seguinte: quanto mais eu ficar ocioso mentalmente, mais eu vou dar vazão aos pensamentos negativos. E como tudo começa nos pensamentos, né? Como tudo começa nos pensamentos, geralmente o portador de distúrbio psicológico só tem pensamento negativo, de doentio, tudo de negativo que a gente possa imaginar, a gente traz para a nossa realidade. Então é preciso que a gente mude isso, né? Não deixar a cabeça tão vazia, ocupar a mente, ocupar o nosso dia a dia com coisas positivas, coisas altruístas. Eu já falei muitas vezes, quando eu tive oportunidade, que a maioria das pessoas que eu conheço que se equilibraram, inclusive eu, né, eu posso me considerar relativamente equilibrado, eu tenho percebido é o seguinte, que as pessoas que se equilibraram saíram da vibe, do foco da doença. Como que elas saíram? Fazendo uma reação, tomando uma atitude. E geralmente a tomada de atitude é mudança de foco, mudança da linha de raciocínio. Muitas das vezes as pessoas têm várias formas. Umas por si só mudam, resolvem mudar o foco. Outras resolvem alterar a sua vida, o seu cotidiano. E outras, né, procura ocupar o espaço de tempo que tem ocioso para que a mente não fique, né, trabalhando assim só no negativo. Umas vão com aquele tempo ocioso, vão mexer com a academia, vão fazer uma caminhada, vai ler um livro que eleve, não ler aqueles livros, né, que só traz coisa negativa. Vai ver um filme, vai participar de um projeto de caridade, de benemerência, ou seja, na igreja, ou seja, no centro espírita, ou seja, em qualquer lugar, ou se matricular ou se voluntariar em alguma instituição que esteja fazendo. Então, é uma forma de ocupar a mente, para que a mente não fique borbulhando, encharcada de coisas negativas. E quanto a essa coisa da caridade, de fazer o bem, para quem é cristão, né, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que a caridade, o amor cobre a multidão dos pecados. E, trazendo para a nossa realidade, vamos falar o seguinte, que quando a gente pratica o bem, ocupa o nosso tempo em favor do outro, a gente não vai ter tempo de ficar com a mente impregnada de coisa negativa. Se a coisa negativa nos faz mal, vamos entender que isso é um pecado, é uma coisa errada, né? Então, não custa nada para quem quer e para quem acredita ocupar a mente com a coisa em favor do próximo, né? Em favor do irmão menos beneficiado pela sorte. Com essa pandemia, com essa situação que o mundo vivenciou, tem muitas pessoas necessitadas, muitas que perderam os empregos, né, que a gente sabe, e muitas que estão em situações psicológicas piores do que as nossas. Então, forma de ocupar o nosso tempo a gente sempre terá. E pelo coitadismo que a gente geralmente adquire com a doença, pela dependência emocional que a gente sempre adquire com a doença,
Eu falo de mim, estou falando de mim agora. Se alguém achar que a minha situação é semelhante à sua, traga para a sua realidade. Eu passei por isso que eu estou falando. Pelo nosso coitadismo, pela nossa dependência afetiva e emocional, a gente geralmente fica muito egoísta. A gente quer as coisas só para nós, inclusive a atenção dos outros. A gente quer que o outro nos veja, a gente quer que o outro nos observe, a gente quer que o outro nos dê atenção, a gente se acha um relegado da vida, que nada dá certo para nós, né? Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa voltar a atenção para o outro, para outras pessoas. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, né? Às vezes mais do que o outro, mas se você não reagir, não mudar, é uma via de mão dupla. Quando você observa o outro, você esquece de si. O seu sofrimento, talvez tenha alguém que esteja sofrendo igual ou mais que você, até menos pode ser. Mas só o fato de você direcionar a sua atenção para o próximo, você já está tirando de si aquela carga negativa, que você não vai ter tempo de pensar em você vai pensar no outro, né? Eu acho que é um caminho, eu acho que é uma sugestão boa. Espero que vocês entendam minha linha de raciocínio e a gente saia, né, dessa situação de autopiedade, de coitadismo, de dependência afetiva e emocional. Precisamos sair de nós mesmos para ver o problema do outro, né? Eu não gosto de relatar, mas o que me deu muito equilíbrio foi participar de muitas situações de ajudar as pessoas, de trabalhar em instituições, né? Às vezes até com sacrifício, né? Sacrifício não, porque está fazendo um bem para mim, do domingo, do sábado à tarde, né? É uma forma, é uma sugestão, que é uma forma de nós ocuparmos a nossa mente, né, que está ociosa, para ajudar o outro. Muitas das vezes a gente só ocupa o nosso tempo com coisas nossas e esquece do outro. É nisso que eu gostaria de sugerir. Mas cada um, como eu sempre falo, cada um escolherá seu caminho. Eu acho que a gente precisa utilizar de todas as ferramentas que a vida nos dá para conseguir o nosso equilíbrio. E nada melhor do que conseguir nosso equilíbrio ajudando quem está desequilibrado também, ou seja, de forma psicológica ou material, né? Então, o que você faz para o outro nunca é demais. Precisamos deixar de sair de nós mesmos para preocupar um pouco com o outro. Eu falo, talvez para as pessoas que vai ver esse vídeo, não seja a realidade, não seja a situação delas que vivenciam isso, mas eu vejo com grande, e eu me vi assim, que a gente fica muito fechado em nós mesmos, sem olhar o outro. A gente acha que só nós precisamos dar atenção, só nós precisamos da ajuda, só nós precisamos ser olhados, só nós precisamos ser observados e nós temos que olhar o outro. Talvez olhando o outro nós resolvemos o nosso problema. Talvez ajudando o outro nós nos ajudemos. Talvez tentando ajudar a solucionar o problema do outro, a gente soluciona o nosso. Que é uma situação, uma coisa puxa a outra. Enquanto eu estou preocupado em fazer alguma coisa por alguém, sem esperar para mim, eu estou ocupando meu tempo, estou ocupando minha mente, estou tirando meu foco. Talvez, se a gente não acreditar no poder da caridade, do amor ao próximo, de ajudar alguém que precisa, se eu não acreditar nisso, mas só o fato de eu estar tirando o foco, só o fato de eu estar tirando a atenção da doença que eu tenho, do distúrbio que eu tenho, das coisas que me trazem esse distúrbio, já vai estar valendo, porque eu vou estar me curando, estar me equilibrando. É uma forma de pensar e de agir. Mais uma sugestão. Cada um vai escolher. Tudo isso que eu falo nos vídeos, eu faço. Eu tento fazer. Muitas vezes eu não consigo, mas eu tento. Com relação a essa sugestão de ocupar o espaço
ocioso, até final de semana ou à noite, eu faço. Eu tento ocupar o meu espaço de tempo com observando o outro, tentando fazer algo de benefício para alguém. É pouco, mas esse pouco que eu faço me ajuda muito, porque eu saio do ciclo da doença, eu saio do ambiente do desequilíbrio, porque eu estou focado em outra coisa, eu estou preocupado em agir ali. Quem não entende isso como caridade, como amor, entenda como uma forma de utilizar o tempo ocioso para não ficar com a mente vazia. Porque, como a frase do início, eu vou finalizar. Porque, segundo o jargão popular, cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando a gente deixa a mente muito vazia, a gente dá vazão, dá oportunidade de que coisas estranhas, pensamentos estranhos, instintos estranhos, palavras estranhas tomem conta. Precisamos ocupar esse espaço da mente com coisas elevadas. E quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós estamos aqui para servir ao próximo. E servindo ao próximo, às vezes a gente consegue, na contramão, na via de mão dupla que eu falei, o benefício para o nosso equilíbrio também. Equilibrando o outro, a gente se equilibra. A sugestão é essa. Fiquem com Deus.